A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria que a mídia colocasse o tema de missões estaduais aqui, que nós vamos falar nesse texto. Ontem eu fiz uma breve introdução dos homens, nós terminaremos hoje. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios, abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,18. E vamos trabalhar nesse tema que é povo reconciliado. Povo reconciliado. Aí sim, fazer que nem Gonzaga. Agora foi. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos. Vamos ler hoje completo, para que nós possamos ter uma ideia do texto, do contexto, que Deus possa nos iluminar, para que nós possamos entender a sua palavra nessa noite. Amém? 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Eu gostaria de ler os pares e que os amados irmãos lessem os ímpares. Amém? A palavra de Deus diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Amém. É interessante que, já como aplicação, esse texto, ele se encerra aqui no verso 1 e 2 do capítulo 6. Olha o que é que diz, o verso 1 e 2, os irmãos acompanhem comigo. Do capítulo 6, ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Somos agentes de reconciliação, agentes para pregar a mensagem da salvação, para que pessoas cheguem a esse versículo 2 aqui. O objetivo final é esse aqui, para que eles cheguem ao tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Esse é o objetivo final do agente. O agente, ele simplesmente ele prega, ele leva a palavra de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, mas esse é o papel da igreja, esse é o papel do agente de reconciliação. Nós somos agentes, nós somos embaixadores, como o texto disse aqui, e esse é o papel da igreja, como agência de Deus aqui na terra, fazendo o quê? Pregando o evangelho, fazendo o quê? Abrindo a boca e falando sobre Cristo, sobre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel individualmente, pregando o evangelho da salvação aonde você estiver. Oportunidades surgirão para que você possa falar, para que você possa abrir a sua boca e falar do que Cristo fez por você e fez por nós. Esse é o papel da igreja. E é interessante que essa palavra reconciliação, o verbo aqui é a ideia de unir duas partes que estavam afastadas e trazer novamente à mesa e reconciliar, juntar duas partes que estavam separadas. O Novo Testamento
ele todinho ele é usado especialmente para descrever que Deus reconcilia pessoas através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por quê? Porque o seu estado diante de Deus era um estado de guerra. O homem vivia em guerra contra Deus. E agora nós somos reconciliados. Nós agora vivemos um estado de paz. Paz não é ausência de problema, mas paz com Deus é Deus conosco nos problemas do dia a dia, nas correrias. Eu queria que as meninas colocassem aqui, daqui a pouco eu peço, alguns textos que vai falar sobre reconciliação. É interessante que reconciliação é isso, essa ideia que dá, juntar. Estava quebrado, Deus junta novamente. Você é o agente para falar. A fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem prega? A igreja. Quem prega? Você, que é o agente de reconciliação. Mas você, o agente, ele só fala. Lembrem-se que nós somos vasos de barros. De barros. O que importa é o que está dentro do vaso. O que importa é o evangelho da salvação, que salva pessoas. É interessante que no latim, essa palavra reconciliação significa juntar de novo, ou pacificar, ou restaurar, ou restabelecer essa relação que estava quebrada. E esse restabelecimento dessa relação que estava quebrada, ele começa de cima para baixo. É na vertical. Se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Sempre começa na vertical, para depois ir na horizontal. Você como agente sendo usado para que pessoas sejam salvas também pelo que Cristo fez. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Eu vou pedir às meninas para colocarem aqui, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, alguns textos que diz que tudo isso acontece em Cristo, por Cristo. Romanos 5,10, irmãs. Botem aí Romanos 5,10. E vamos ler aqui, Igreja do Senhor. Romanos 5,10, vamos lá. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Através do que Cristo fez. Qual o estado? Éramos o quê? Inimigos. Por isso tem que unir novamente. E você faz parte dessa história. Levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo, o que Ele fez por você, como era a sua vida antigamente, a transformação que essa palavra faz em mudar, transformar literalmente. E isso acontece por meio de Cristo, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tudo é por Cristo, em Cristo. Por isso, nós só somos instrumentos para levar essa palavra. Deus usa a sua igreja. A forma é essa para a palavra chegar. Deus usa pessoas reconciliadas. Você foi reconciliado para ser um reconciliador, para levar essa palavra que reconcilia e que traz pessoas de volta. Aquelas pessoas que não entenderam ainda, mas que vão crer através da palavra de Deus. Meninas, Colossenses, eu dei errado ontem, irmã Janderson, né? Dei 2 versículos para frente. Colossenses 1, 21 ao 23. Vamos ler juntos, igreja. E vocês, vamos lá? E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam. Agora, porém, Ele os
reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que vocês permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não deixando de se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você é ministro, você é um agente para falar essa palavra. Você é um embaixador de Cristo, você é um agente de reconciliação, mas isso tudo através da cruz de Cristo, havendo feito paz pelo seu sangue, é através de Cristo. Versículo 21, e que havendo feito paz pelo seu sangue na sua carne, por meio dele, nos reconciliou. Reconciliar, unir, trazer de volta, juntar. O estado era um estado de guerra, mas Deus, ele nos traz através da sua palavra, para que nós possamos ficar unidos a ele. Essa é a palavra da reconciliação. Essa é a palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos homens de Deus que foram reconciliados. Através de quê? Através da sua palavra, através de Deus. Deus levanta homens, Deus levanta os seus agentes, Deus levanta os seus ministros. E nós temos como exemplo Davi. Davi estava cauterizado com o seu pecado. Davi matou, planejou, adulterou. Ou então poderia ser colocado: planejou, adulterou e matou. Mas no momento certo, Deus levanta um homem, o seu profeta, o seu agente, para ir confrontá-lo sobre o seu pecado. Porque ele estava com a mente cauterizada por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa do poder que ele tinha como rei. E era um homem segundo o coração de Deus. Deus levanta Natã. Natã vai até aquele homem. E Natã diz que ele estava em pecado. O que era que ele merecia? Um homem que tinha várias ovelhas, vários animais. E se ele fosse lá e pegasse a ovelhinha de outro? Davi diz: esse homem merece morrer. Natã exorta ele como um agente reconciliador e disse: esse homem é você. Nós somos agentes reconciliadores também, para trazer principalmente aqueles que estão dentro da igreja afastados, para nós pregarmos sobre o pecado. Não mudou, o evangelho não mudou. A primeira mensagem de Cristo é falando sobre arrependimento e perdão de pecados. Na história bíblica, homens que se afastaram de Deus, homens que estavam com a mente cauterizada, às vezes por causa dos seus prazeres, e isso aconteceu com Sansão. Sansão estava com seus prazeres na mente, com a mente voltada para a imoralidade, por causa da prostituição. Deus disse: não se junte com a mulher filisteia, Finéia. E ele procurou Dalila, ele quis ter aquele relacionamento com a prostituta, ele perdeu o Espírito Santo que habitava nele. Hoje nós não perdemos mais pela graça, porque naquele tempo o Espírito Santo vinha, hoje ele permanece, mas nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, sim. E nós temos que ser agentes reconciliadores. Sansão se arrependeu, Davi se arrependeu. Davi fez um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, que é o Salmo 51. Quando ele fala no capítulo 1, versículo 1, Salmo 51, 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. São as misericórdias de Deus, mas nós somos agentes de reconciliação. Miriam queria tomar o lugar do seu irmão.
uma sede ou uma doença por causa do poder. Moisés nunca quis ser aquele homem que levaria e que tiraria aquele povo da escravidão, um instrumento de Deus. E aquela mulher, ela quis tomar o lugar do seu irmão. Deus coloca logo uma lepra nela, ela passa 8 dias, 7 dias fora do arraial de Deus. Mas houve reconciliação na vida de Miriam, porque ela foi exortada a voltar aos caminhos do Senhor. E nós somos esses agentes nessa noite. No Novo Testamento nós temos o caso clássico dos clássicos, que é a questão do filho pródigo. O filho pródigo deixou tudo para viver uma vida que não agradava a Deus, para viver de farra, prostituição, imoralidade, bebedeiras. No final da sua vida estava comendo com os porcos, alfarrobas. Mas o milagre aconteceu. Aquele homem caiu em si, aquele homem foi reconciliado com Deus. E sabe o que é o mais importante daquela parábola? Não foi nem o arrependimento daquele homem, é que o pai aceitou aquele homem voltar. Há tempo de voltar, se você está afastado, ou se você estiver em pecado, de confessá-lo, como o filho pródigo confessou: pequei contra o Senhor. E se foi reconciliado. Nós somos agentes de reconciliação. Somos agentes de reconciliação. Quando nós pegamos o contraste, vai haver contrastes. Sim. Que contraste, Marcos? Que contraste? O contraste. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu, creu e viveu o resto da sua vida para a glória de Deus. Judas conviveu com Jesus 3 anos da mesma forma que Pedro. Judas chorou, Judas se suicidou, Judas teve remorso, Judas não se arrependeu. Nós somos agentes de reconciliação. Desde o Antigo Testamento, Deus usa pessoas. Deus usou os seus profetas como boca de Deus para reconciliar o povo. Deus usou os juízes, como o próprio Sansão. Deus usou os seus profetas. Deus usou os seus sacerdotes. E Deus hoje no Novo Testamento usa a sua igreja. A igreja tem que despertar e lembrar que cada um de nós somos agentes da reconciliação, que nós temos esse papel de anunciar, de pregar, aonde você estiver, aonde aparecer a oportunidade, igreja do Senhor. Reconciliação, esse é o papel da igreja, esse é o papel da igreja. Voltemos para o texto, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, Paulo, 2 Coríntios 5, ele tinha 3 motivações para ser um agente de reconciliação, para ser um embaixador do rei, aquele que leva a mensagem do rei, aquele que entrega a mensagem do jeito que recebeu. Não adulteramos, não mudamos, entregamos do mesmo jeito que recebemos. 2 Coríntios, as 3 motivações. A primeira está no versículo 11. Você vai voltar um pouquinho, só para a gente entender o contexto. Versículo 11, a primeira motivação de Paulo. Olha o que é que ele diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero também que sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Esse é o primeiro motivo que Paulo tinha para ser o embaixador do rei, para ser um agente de Deus. Ele tinha temor ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, igreja do Senhor. E é com temor e tremor que nós estamos aqui nessa noite, e que nós levamos e anunciamos essa palavra de Cristo. O segundo motivo que Paulo tinha é porque o amor de Cristo dominava ele.
versículo 14, 5:14. Versículo 5:14, logo no comecinho, o que é que Paulo diz? Pois o amor de Cristo nos domina, somos dominados. Esse era o motivo que Paulo era um agente de reconciliação, que o Paulo era um embaixador do rei, aquele que leva a mensagem, aquele que prega a palavra, aquele que fala o que o rei mandou, aquele que entrega a mensagem do mesmo jeito, aquele que não adultera, porque ele era dominado, controlado pelo amor de Cristo. E hoje nós somos controlados pelo amor de Cristo, igreja do Senhor. E a terceira motivação de Paulo está aí no versículo 17. Você quer motivação maior para você pregar o evangelho, para você ser um agente de Deus, do que está aí no versículo 17, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa era a terceira motivação. Paulo tinha nascido de novo, Paulo tinha nascido do Espírito Santo e da água e do Espírito. Paulo tinha sido purificado, Paulo tinha sido regenerado, Paulo tinha nascido de novo. Por isso ele tinha essas motivações. Para quê? Para pregar o evangelho. Paulo tinha temor ao Senhor. Paulo tinha e era dominado, controlado pelo amor de Cristo. E Paulo tinha nascido de novo, como você nasceu de novo. Por isso você é um ou uma agente de reconciliação, meus irmãos. Para quê, irmão Marcos? Para que essas pessoas sejam também regeneradas, para que elas se tornem também novas criaturas. O evangelho tem que ser anunciado para que elas sejam transformadas. O seu papel é pregar o evangelho da salvação, o evangelho que restaura, transforma e renova. É esse evangelho que nós pregamos. Por isso Paulo diz aqui no final do versículo 20: pedimos que vocês se reconciliem com Deus. No final do versículo 20, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A reconciliação começa na igreja, para a igreja poder pregar para que outras pessoas sejam reconciliadas. Irmão Marcos, mas eu já venho para a igreja. Como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está o seu coração nesses últimos dias? Para que você possa verdadeiramente pregar, anunciar e ser um agente de reconciliação. Paulo faz um apelo, Paulo faz uma súplica, um convite, uma intimação, chamando-nos a nos reconciliar se nós estivermos afastados de Deus, para que nós possamos voltar. Por que esse chamado à reconciliação? Por que tudo isso começa com a igreja do Senhor? Porque essa epístola, quando você lê as duas epístolas de Paulo, a igreja é uma igreja cheia de confusão, uma igreja dividida, uma igreja dividida em 4 partidos. Um era de Paulo, um era de Cefas, Pedro, e outro era de Apolo. E os libertinos diziam assim: eu sou de Cristo, eu vou viver do jeito que eu quero. 4 partidos tinha dentro da igreja. A igreja estava rachada, a igreja estava quebrada. Uns queriam voltar ao judaísmo, queriam guardar as leis cerimoniais, o lavar de mão, as festas, a purificação das mãos. E nós, o culto que agrada a Deus, nós não podemos incluir outros elementos. Mas se você me perguntar, e as leis morais, elas todas continuam ativas. Quais, irmão Marcos? O decálogo, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Guarda um dia da semana. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, está relacionado a esses 4 mandamentos que se tornam um.
na lei moral, ela continua. E o segundo, amará o teu Deus sobre todas as coisas, está do quinto em diante. Do quinto em diante. Honra teu pai e tua mãe, filhos, jovens. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, e não cobiçarás o bem dos outros, a mulher do outro, o carro do outro. Essas leis, elas estão mais vivas e ativas do que nunca, porque a graça nos traz de volta para a lei do decálogo, para que nós possamos viver. Jesus vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. É interessante e rico esse texto, que essa reconciliação, onde nós lemos o versículo chave da campanha de missões estaduais desse ano, tudo isso começa e provém de Deus. Versículo 18. Ora, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Essa reconciliação começa na vertical, de cima para baixo. Tudo isso provém de Deus. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Então provém de Deus, começa com Deus. Começa com Deus. Transformação, meus amados irmãos, transformação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. É a mão de Deus que se estende, nos trazendo de volta, nos reconciliando, nos purificando. Ele continua nos chamando. Claro que Ele não tira a responsabilidade do homem de vir até Ele. Nós temos vários textos, a Bíblia ela não se contradiz, ao contrário, ela é uniforme. Ela se correlaciona entre si. O próprio Senhor diz: vinde a mim. O próprio Deus diz: fazei prova de mim, porque eu sou bom. Ele nos chama. Mas essa reconciliação provém dele, parte dele. O que nós vemos hoje são escolhas. Muitas pessoas estão escolhendo a porta da perdição, em vez de escolherem ou procurarem a porta estreita. Mas começando tudo isso com Deus, tudo isso provém de Deus, tudo isso começa de Deus, que reconciliou o mundo consigo mesmo. Quem são essas pessoas? Essa reconciliação, ela começa desde Gênesis, a partir do capítulo 3, quando o homem quebra a lei de Deus, quando o homem ofende a Deus com os seus pecados, a partir da queda do homem. Quem são essas pessoas? Isso começa pela misericórdia de Deus, já em Gênesis 3,15. Nós vemos vários homens que foram reconciliados e que Deus começa lá, Abel, Noé, vários homens do Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, a nova aliança ela é renovada, e esses homens são reconciliados. Os apóstolos do Novo Testamento, no período neotestamentário, nós temos os apóstolos, o próprio Paulo, que andava, Paulo, Silas e Timóteo, os seus descendentes, que descendentes? O Israel de Deus. O apóstolo Paulo diz que tem um Israel dentro do Israel, que hoje é a igreja do Senhor, o Israel de Deus, os remanescentes, aqueles que vão crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas tudo isso provém de Deus, tudo isso começa com Deus, desde a história da fundação do mundo, onde nós temos a história da redenção, criação, vamos ter a consumação, mas no meio aqui tem o Jesus Cristo descendo e vindo, sendo e fazendo essa reconciliação, através de sua morte na cruz do Calvário. É isso.
Deus nos reconciliou consigo mesmo. Consigo mesmo. O que é que nós podemos perceber? O dia que nós tivemos um encontro pessoal com Cristo, nós vamos entender isso. Nós nos lembramos da história do próprio Paulo. Paulo, perseguidor da igreja, a agente reconciliador. De perseguidor a perseguido, a agente de reconciliação. Naquele dia, na estrada de Damasco, onde ele ia perseguir a igreja do Senhor, quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, Jesus dá uma oportunidade a ele. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? É Cristo. E Paulo era perseguidor da igreja. A iniciativa, a ação parte de Deus. Ele nos busca, Ele nos reconcilia através do seu amor. E é interessante que ele diz, no versículo 18 mesmo, ainda ele diz: e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu. Nós somos agentes seus agora. Ele nos reconcilia para nós sermos seus agentes, para nós irmos e falarmos do seu evangelho. Ele nos deu. Nós vimos vários textos aí, a situação do homem diante de Deus, inimigos, filhos da ira, filhos da desobediência, estado de guerra. Mas agora não, Ele nos dá o seu ministério, o ministério da reconciliação. E a igreja hoje é sua agência, pregando, anunciando esse evangelho, através do que Cristo fez por nós. Ele traz pessoas, Ele reconcilia pessoas. Ele continua fazendo. Ele nos traz agora para que nós possamos fazer parte da sua família, sermos filhos de Deus, herdarmos a sua herança, a herança que nos aguarda, novo céu e nova terra. É isso que nós somos agora, agentes, para que pessoas possam experimentar também isso que nós já temos. Isso que nós já temos. É interessante, no versículo 19, é um dos versículos muito rico, esse texto é muito rico, e você começa a pregar e ele vai aparecendo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Ele estava em Cristo nos reconciliando. Deus estava em Cristo. Cristo é Deus, Deus é Cristo, mesma essência, Deus e Cristo, Cristo e Deus, não nos imputando os nossos pecados, não levando em conta os nossos pecados, né? Amputando não, tirando o braço não, é imputando. Ele agora imputa sobre nós a justiça de Cristo e tira os nossos pecados. Ele não leva mais em conta os nossos pecados. Não é que nós não éramos pecador e que Ele não sabe dos nossos pecados, que a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Versículo 19. Deus, Ele poderia nos condenar? Sim. Deus poderia, no seu grande tribunal, imputar os nossos pecados e dizer: você é pecador e você não herdará o reino dos céus, sim. Mas Ele não fez isso. Ele não levou em conta os nossos pecados. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Tudo aponta para Cristo. É interessante que lá em Romanos, vou pedir às meninas para botar, vai falar da nossa inclinação para fazer o que não agrada a Deus. Meninas, coloquem aí Romanos 8:7. Ele vai dizer que a inclinação da nossa natureza, Romanos 8:7. Por favor. Olha o que é que ele diz, ó. Ainda temos essa inclinação
para fazer o que não agrada a Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso que é pela graça. Se fosse para nós seguirmos toda a lei, era impossível cumprir. Impossível, porque essa inclinação não está sujeita à lei de Deus. Por isso é pela graça. Por isso é por causa da mão piedosa e bondosa de Deus que estendeu para você. É a partir dela, é a partir de Cristo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, versículo 19. Não é que Deus não sabia dos nossos pecados. Não é, porque Ele sabe dos nossos pensamentos, mas Deus não considerou, não registrou, não responsabilizou a raça humana. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus, Ele não abandona os seus filhos, por isso Ele não levou em conta. Ainda há esperança, por isso que você é um agente reconciliador, por isso que você é um agente da reconciliação, por isso que nós temos que pregar e falar, porque há muitos lá fora precisando ouvir a palavra da reconciliação, ouvir o evangelho da reconciliação, ouvir esse evangelho. A Bíblia, ela nunca se contradiz, é como eu disse, ela se harmoniza. Quando nós lemos João 3, 16, 17 e 18, nós vamos ver perfeitamente. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade tudo isso. Só que muitas pessoas esquecem do versículo 17, principalmente do 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A Bíblia, ela se harmoniza, ela se correlaciona. Ele não abandonou os seus. Deus nunca abandonou o seu povo. Então essa doutrina aqui, infelizmente ou felizmente, ela é para todo aquele que nele crê. Muitos não vão crer, mas Ele está dando uma nova oportunidade à raça humana, todo dia, toda a raça humana, todos têm uma oportunidade, pelo menos uma de ouvir a palavra da pregação, pelo menos uma de ouvir esse evangelho que transforma a pessoa. Ninguém vai morrer sem dizer: eu não tive a oportunidade de ouvir falar que Cristo salva. Ninguém terá. E ele vai dizer que Deus estava em Cristo, versículo 19. Deus estava em Cristo, Deus e Cristo, Cristo e Deus, mesma natureza. Ele é Deus. E isso nos leva a um ato com efeito redentor, salvador, transformador. Deus e Cristo, Cristo e Deus. Isso ultrapassa a história, o tempo, porque Deus e Cristo têm a mesma essência. Cristo é Deus. Por isso nós temos a oportunidade, e tivemos, de ouvir um dia essa palavra, através de alguém, ou através de um panfleto, ou através de uma Bíblia que ganhamos de presente. Todos terão a oportunidade de ouvir esse evangelho, que Jesus é Deus e que somente Ele pode nos levar para a vida eterna e nos dar a imortalidade, a eternidade junto com Ele. Só isso pode nos unir novamente a Cristo, porque Cristo é Deus. Ele desceu da sua glória, Ele se esvaziou e sabe da sua necessidade. Todas as suas necessidades, Ele sabe cada uma. É interessante que no versículo 19, Ele diz o que Ele confiou à igreja. Versículo 19. E nos confiando a palavra da reconciliação. O agente prega a palavra. O agente entrega o que Deus deu. O agente simplesmente fala. Esse é o papel da igreja. Confiar, entregar algo precioso. Deus nos entrega a sua palavra preciosa para que nós possamos ser agentes reconciliador.
para que nós possamos ir às outras pessoas e falar, anunciar. Você pode me perguntar quando? Hoje. Há tempo e fora de tempo. É tempo de despertar a igreja do Senhor. É tempo de mudança, a igreja do Senhor. É tempo de falar. Como nós fazemos isso? Como nós anunciamos essa verdade? 66 livros inspirados e revelados pelo Senhor. Está aqui o manual. Está aqui. Eu estava dizendo aos homens lá que nós mostraremos as nossas mãos. Nós seremos cobrados. A palavra de Deus vai dizer que os covardes não herdarão o reino de Deus. Que Deus possa nos dar espírito de ousadia para pregar a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse para uns, nunca os conheci. Nós possamos ter ousadia através do Espírito Santo. Essas pessoas, elas vão ouvir a palavra da salvação, o evangelho da salvação que salvam pessoas, as boas notícias, a palavra da reconciliação, a palavra que reconcilia, a palavra que traz de volta. Assim pessoas são chamadas ao arrependimento e à confissão, a crerem que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, só através da sua palavra. E no versículo 20 ele vai dizer que nós somos embaixadores. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Agentes, embaixadores, ministros de Cristo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel que a igreja tem. O que é que nós percebemos? Que a base, o fundamento é Deus, é Cristo. Né? Tudo provém de Deus. Mas Ele levanta a sua embaixada. Os seus agentes aqui na terra. Os seus embaixadores. Seus homens de Deus, mulheres de Deus. Instrumentos de Deus. Usados por Deus. Para pregar sua revelação. Que revelação? Inspirada e revelada das Escrituras Sagradas. Esse é o papel da igreja. O embaixador é enviado a levar a mensagem do rei. Simplesmente isso. Ele é servo. O servo simplesmente prega e entrega a palavra do jeito que recebeu. Do mesmo jeito, nós não mudamos. Nós não adulteramos, nós não incluímos nada. Certa feita eu contei aqui sobre a conversão do homem chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um grande pregador, puritano, batista, da Inglaterra, que foi altamente, extremamente usado por Deus. E um homem, o pastor não podia ir para a igreja, e o homem entrou na igreja, e esse homem estava na igreja e foi levantado pela liderança da igreja para pregar, a primeira pregação dele. E dizem as histórias que ele só pregou essa vez, né? No púlpito, claro. Ele falava de Deus para as outras pessoas. E ele usou Isaías 45, 22, que o texto vai dizer, olhem para mim, né? Deus vai dizer, olhem para mim e sereis salvos, Isaías 22. Eu irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos, Isaías 45, 22. 45, 22, meninas. 45, 22, já botou aqui, voltem para mim. Na minha tradução tem, olhem para mim, e sejam salvos vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A mensagem era essa. Voltem-se para mim ou olhem para mim. E esse homem disse que olhava para Charles e dizia, olhe para mim, Jesus está chamando para você olhar para ele.
Você não precisa, para você olhar, você não precisa levantar a ponta do seu sapato, você só precisa olhar para Cristo. Você não precisa ser um homem intelectualmente, e se for, amém, mas o que você precisa é olhar para Cristo. Olhe para mim, Cristo está chamando para você olhar para Ele. E esse pregador dizia, até uma criança pode olhar para Cristo, e ele está chamando você, olhe para Cristo. E quando terminou o sermão, Charles Spurgeon saiu convertido pelo Espírito Santo de Deus. E esse homem impactou. Esse homem foi ele é chamado até o príncipe dos pregadores, porque esse homem foi altamente usado por Deus. Mas às vezes Deus quer usar você onde você está. Você não precisa ser um Charles Spurgeon. O que você precisa é ser você mesmo e pregar o Evangelho e dizer às outras pessoas, olhem para Cristo e vocês serão salvos. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem que salva pessoas. Essa é a mensagem que transforma e que muda pessoas. O embaixador, ele exorta, ele convida os homens em nome de Cristo. Somente isso nós fazemos. O embaixador transmite a mensagem do jeito que recebeu. Ele não cria outra mensagem, ele transmite a mensagem da salvação. Somente isso. Esse é o papel do agente. Esse é o papel da embaixada de Cristo, da sua igreja aqui na terra. E no versículo 20 final ele diz, pedimos que vocês se reconciliem com Cristo no nome de Deus. No finalzinho, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Na minha Bíblia tem em nome de Cristo. Então esse é o convite que os agentes têm que fazer. Esse é o chamado da igreja. É o convite que nós temos que fazer para esses que estão afastados, para esses que estão em estado de guerra diante de Deus. Esse é o convite. Esse é o convite que a igreja tem que fazer. Esse é o convite que a igreja tem que fazer fora das quatro paredes. Uma coisa está dentro da igreja, outra coisa é ser cristão fora das quatro paredes, como agentes reconciliadores, agentes que levam a mensagem de Cristo. E ele termina a perícope dizendo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já falei várias vezes aqui, não vou adiantar muito, que essa é uma das doutrinas batistas, que é a doutrina da imputação. Ele imputa a justiça de Cristo sobre nós, tira os nossos pecados e nossos pecados é lançado sobre Cristo. É essa a base da doutrina da justificação pela fé. É essa a doutrina. Por quê? Porque em Cristo ele nunca pecou. Nunca entrou pecado na sua alma, na sua mente, no seu coração, no seu corpo. E como representante da raça humana, ele foi levado à cruz do Calvário. Representante da raça humana. Não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. É interessante que no final do versículo 21 ele diz, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Outra coisa que eu falo direto aqui, quando Cristo olha para você, ele não vê mais você, ele vê o que Cristo fez por você. É o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Só isso pode nos conduzir para a vida eterna. Não é por nós, não é por mim, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou e não é pelo que é, mas é pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tudo aponta para Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Essa é a base da doutrina da salvação.
Eis a noite da reconciliação. Eis a noite de você colocar sua cabeça para funcionar e olhar para si mesmo, para dentro de si, para a sua alma e dizer: será que eu estou sendo um agente reconciliador fora das quatro paredes? Eu estou perdendo oportunidades de falar do amor de Deus? Aquela oportunidade que aparece na panificadora, aquela oportunidade que aparece no banco, na fila do banco, aquela oportunidade que aparece no WhatsApp quando alguém passou uma mensagem para você. Que nós possamos nos avaliar nessa noite, que nós possamos pensar nessa noite, que nós possamos aplicar essa palavra nessa noite aos nossos corações. Meus irmãos, quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele satisfez por completo o julgamento de Deus que cairia sobre nós. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada com urgência. Que esse amor salvador, ele é de graça e pela graça. As pessoas precisam ouvir, porque elas estão procurando caminhos que estão levando para a morte. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão se perdendo. E nós somos agência de Deus aqui na terra. Nós temos que pregar e falar dessa graça misericordiosa diante das outras pessoas. Essa graça que cobre uma multidão de pecados, que lava por completo, que expia os nossos pecados, que nos conduz para a vida eterna. O resultado final do sacrifício de Cristo é que agora nós temos um relacionamento pessoal com o Pai. E nós temos que falar e criar relacionamento com outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas pelo amor de Cristo. A igreja tem que despertar. Eu estava falando para os homens ontem. A igreja de Laodiceia, ela não era morna, ela não era quente nem fria. Jesus disse: eu estou a ponto de vomitá-los, porque vocês não são frios nem quentes. O irmão completou ontem. Ela pensava que era abastada, ela pensava que era rica, mas ela era pobre. Ela pensava que ela estava vestida, mas ela estava nua. A igreja tem que despertar. Se Jesus quiser, Ele pode tirar o candeeiro da igreja. As igrejas da Ásia Menor não existe mais nenhuma, porque foi tirado o candeeiro. A igreja tem que despertar. A igreja tem que viver esse evangelho que salva pessoas, que transforma pessoas. A igreja tem que pregar e viver e pregar, para que possa impactar e ser diferente. Nós não podemos ser iguais, mas agentes usados por Deus. Por isso nós temos que fazer uma avaliação em nossas vidas. Reconciliação cristã. Essa é a verdade gloriosa que a igreja tem que pregar. Porque antes você também era inimigo de Deus e foi alcançado. É seu dever pregar, é seu dever falar. Que a igreja possa despertar, a igreja que está dormindo. Jesus, como ele fez, usou aquele homem que pregou para Charles Spurgeon. Ele está dizendo a mesma coisa, e nós temos que pregar a mesma coisa. Ele suou como gota de sangue por nós, quando ele estava passando por aquela necessidade, antes de ir para a cruz. Ele foi pendurado numa cruz,
Os pregos perfuraram as suas mãos, os seus pés, uma coroa de espinho foi colocada na sua cabeça. Ele morreu por você, ele pagou por completo a culpa dos seus pecados. E esse é o dever da igreja, de transmitir essa mensagem, que Jesus reconcilia pessoas através da sua palavra. Igreja do Senhor. Esse é o papel da igreja. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa palavra nos nossos corações. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração e você lembrar que você é um agente de reconciliação. E você foi chamado por Deus. Deixe Deus lhe usar tremendamente para que outras pessoas possam ser alcançadas e salvas através do que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Vamos orar em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças e oremos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Pai, nessa noite, agradecido pelo teu grande amor. Obrigado, Pai Santo, pelas tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque tu nos confronta. Muitos vão sair ou se sentir afrontados, mas não, nós somos confrontados pela tua palavra, ó Deus, para que nós possamos ser instrumentos teus, usados por ti, agentes teus, não o que nós fizemos, porque nós não fazemos nada. Ó Deus, é o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Foi o Senhor, ó Deus, que derramou a última gota de sangue, até a última gota de sangue, para a remissão dos nossos pecados. E nós te louvamos, ó Pai Santo, porque antes nós não sabíamos, nós vivíamos, ó Deus, cegos, surdos e mudos, mas tu nos destes, ó Pai, a oportunidade. E nós te louvamos, ó Deus, te louvamos, te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estávamos caminhando por caminhos tortuosos, por caminhos que iam nos levar para a morte, mas a tua graça bendita, a tua graça nos alcançou. O teu amor salvador, redentor, transformador nos alcançou. E nós nos colocamos diante de ti nessa noite, ó Deus, para que nós possamos ser usados por ti, instrumentos teus. Nos dá, ó Pai, o espírito de ousadia, para que nós possamos falar sobre o teu amor, sobre o teu evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Nos capacita, ó Deus, tira as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, e nos enche do Espírito Santo de Deus, ó Pai, que nós possamos te buscar e ser cheios do Espírito Santo de Deus, que nós possamos refletir a beleza da tua santidade, ó Deus Todo-Poderoso. Que a tua igreja, ó Deus, possa ser uma igreja ousada, que fale do teu amor, para que pessoas sejam, ó Deus, transformadas, lavadas, regeneradas, para que elas possam nascer de novo, nascer do céu, nascer da água e do Espírito, para que tu possa transformá-las, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, ó Deus. Que a tua igreja possa ser uma igreja viva, que a tua igreja possa ser uma igreja, ó Deus, que possa anunciar, que ela verdadeiramente seja a tua agência aqui na terra, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser tuas testemunhas aqui, como tu nos desse, ó Pai, essa grande comissão, essa missão, ó Deus, de anunciar as boas novas da salvação, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia na tua presença, que o Senhor possa estar renovando as forças daqueles que estão cansados, colocando de pé o abatido, ó Deus, tirando o sono daqueles que estão dormindo, levantando,
ó Deus, aqueles que estão caminhando, ó Deus, ou estão, ó Deus, com os olhos fechados, que o Senhor possa abrir através do Teu Evangelho, através da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, para que verdadeiramente a Tua igreja possa pregar e viver o que prega e viver, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Perdoa-nos, ó Deus, por quantas vezes, ó Deus, nós somos omissos. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa pelas nossas omissões. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos pecadores. E nos capacita, ó Deus, como igreja do Senhor, para que nós possamos dar o Teu testemunho, falar sobre o Teu Filho, falar sobre o Teu amor, falar sobre a Tua graça, falar sobre confissão, arrependimento de pecados. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.